Boa tarde, galera do meu livro favorito. Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim. Boa tarde, boa tarde. Vamos entrando aí. Vamos começar a nossa live hoje com a participação do Mike, lá do Caso de Davi. Vai ser um tempo muito bom. Só vou aguardar ele entrar. Tive alguns probleminhas, trazer alguns minutinhos, mas nós estamos aqui de novo. Ontem nós fizemos uma live muito legal com o pastor Jorge Emerick lá de Natal. Foi um tempo precioso. Não sei se você assistiu. Se você não assistiu, vai lá no nosso IGTV, você vai ver. E no nosso canal do YouTube também está, tá? Eu vou aqui colocar o mic na conversa e eu vou desabilitar os comentários, tá bom, pessoal? Tá, então, mas assista aí, convide seus amigos que vai ser um tempo muito bom que nós vamos passar aqui agora. Tá bom, pessoal? Então, tô colocando o mic aqui. Tá entrando. Fala, Olá, Mike, tudo bem? graças a Deus e você? Graças a Deus, tudo na paz também. Que bom. Desculpa o atraso, viu? Acabei atrasando uns minutinhos aí. Ah, sem problema. Que aqui em casa tá tendo uma pequena faxininha, né? Ah, é? E aí, sabe como é, né? Sei como é que é. Tudo bem, Mike? É, graças a Deus. E aí no Brasil? Tá tudo bem também, né? A gente tá, como tem certeza você tá acompanhando aí, vivendo dias um pouco atribulados, né? Pois, Mas tá tudo caminhando, graças a Deus. Eu creio que tá tudo bem, né? As coisas vão tomar um trilho, né? amém. Embora a gente às vezes esteja assim meio que não vendo muito futuro, mas eu acho que em tudo Deus tem um propósito, né? E até antes da gente começar a conversar mesmo, deixa eu te agradecer por aceitar fazer a live aí comigo. Isso. E, né, quero te agradecer porque, assim, é difícil. Eu tô tentando fechar bastante algumas lives, né, todo dia e tal. Aham. E foi muito legal de poder estar aí contigo, porque acompanho o Casa faz 16 anos, né? Ah, Desde uau. 2004 e tal. E então, assim, muito da minha caminhada, meu encontro com Jesus mesmo, foi em um seminário do Casa, né? Uau. Aqui em Piracicaba, na restauração, Ah, né? uau. Eu estava no primeiro manifestação dos Filhos de Deus, enfim, eu acompanhava mesmo, assim, Ixi, até. aquela caminhada com Jesus no meio do povo. Ah, meu Deus do céu. Teve um negócio que você falou esses dias na live, que você falou assim, eu já senti muita saudade do passado, mas agora eu não sinto mais saudade do passado. Eu sinto desejo para viver aquilo que o pai vai fazer, né, e tal. Mas eu entendo, sabe? Mas eu ainda tenho ainda um pouco de saudade, sabe? Não, Porque você tem que entender que isso é relativo, né? sim, Porque há sim, claro. muitos anos que essa saudade era maior que eu, Entendo, entendeu? imagino. Agora já chegou o tempo que agora a saudade é menor do que a expectativa. Entendi, entendo. Amém. Então, te entendo ainda, tá? Sabe, e assim, eu pegava aqui em Limeira, ia lá para os seminários e tal, acabei conhecendo gente de Limeira lá no seminário, acabei fazendo muito contato lá, e teve uma época aqui na cidade que o pessoal falava que eu ficava te imitando, né? Mas não é que eu ficava te imitando, né? Não é isso, assim. É porque as coisas que a gente ouvia, tava sempre participando e tal, e a gente repassava, né? E tal. Uhum. E assim, foi um tempo que marcou muito minha vida, entendeu? Até hoje, acho que o CD que eu mais gosto e o CD que toda vez que eu choro é o Coração da Noiva. Eu coloco Ah, o uau. Coração da Noiva nos meus períodos de oração, de soquem, fico lá, né, mergulhando, e o Coração da Noiva. Então, assim, é o CD que não tem como. É, Começa a ouvir e eu dali vem o quebrantamento, sabe? sim. Então, assim, eu sei que o meu intuito não é ficar, como que eu vou dizer assim, elogiando e tal, assim. Isso que eu sei que você não curte também, mas eu só quero Mas eu gosto de publicamente falar aqui. as coisas que são, né? Aquilo que Só quero é, né?
Não tem Eu só problema. quero reconhecer publicamente assim o quanto eu fui abençoado e o Amém. quanto eu ainda sou abençoado pela sua vida, pelas coisas que Deus te deu, ainda me fazem sonhar, né? Ainda Amém. me fazem desejar e ver pela fé algo grande que Deus vai fazer. Então, por isso que Também eu estou creio. tão feliz Isso que por está me você. segurando nesse momento, e você também, né? Com certeza. Nesses dias tribulosos, a gente está olhando para as coisas que a gente tem ouvido do Senhor. Tanto Amém. na palavra, né, em relação às promessas, aquilo, a palavra é a nossa âncora, né? Mas a nossa experiência com Deus, ele dá palavras proféticas atuais que eu chamo palavras parabíblicas. Não são Uhum, contra, uhum. tá? Não são fora, tá? Qualquer coisa fora da Bíblia não é parabíblica, mas Sim, vem ao lado daquilo que está na palavra, tá? sim. Para nos encorajar. Amém. E estamos segurando essas coisas, né? Ah, com certeza, Mike. Com certeza. E vendo, Uhum. né? Cumprimento de algumas coisas que você Sim. profetizou e outros profetizaram, está acontecendo, está começando algumas coisas a acontecer. Então, Uhum. eu creio. Na verdade, uma coisa que eu postei no Facebook, acho que foi em fevereiro, né? Que a mulher grávida, quando tá para dar à luz, as contrações são maior, né? Então, acho que É. agora toda essa contração só vai levar a gente a esse momento do nascimento do que Deus tem falado há tanto tempo, né? Pelo menos é o que eu tenho no meu coração, né? Posso estar até É. errado, mas Só que na eu acho que Bíblia, cada contração agora está precedendo a volta de Jesus. Então, o que vai nascer é a volta. meu Deus, que assim seja, né? Que o Senhor Sim. volte mesmo e a Eu gente acho possa que, ver. para mim, essa é uma das coisas que todo mundo tá. É lógico que a gente não sabe a hora nem o dia, mas a época, Jesus exige que a gente discirna. Uhum, Tá? Em Lucas 11 e 12. Desculpa, 12 e 13. Acaba sendo agora um momento que, meu, é um momento ímpar. Nunca vi com isso. certeza. Sim, sim. Pandemia e tudo mais. Pandemia, assim, eu nunca tinha visto também. Assim, o que a gente ouviu falar que chegou próximo foi a gripe espanhola, né? Mas igual, parar o mundo todo como parou. Essa é a questão. Mas, banda, por onde vamos? Vamos lá. Obrigado Na pelas verdade, palavras, querido. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui com muita alegria. amém. Obrigado, Mike. Valeu mesmo. Na verdade, eu queria que a gente começasse pelo seu livro, né? Você Ok? escreveu um livro recentemente, ou não, né? Que já faz um bom tempo, mas agora, acho que agora ele está sendo até um pouco mais anunciado, né? Que é Sim. sobre o Pai Nosso, né? Uhum. Cordeiro e sua ordem sacerdotal. Sim. E eu achei muito legal. Eu ainda sinceramente, eu não consegui ler ainda, até porque eu recebo bastante material. Como eu te falei aquele dia que a gente se encontrou. Então, mas ele tá na minha lista, entendeu? Ele tá na minha lista e eu vou ler ele. Ah, Que é bastante coisa para ler. E assim, eu não sei o que acontece, mas assim, eu tenho uma coisa que antigamente eu era melhor, eu lia e eu guardava bem. Agora eu tenho que ler umas duas vezes a mesma página, entendeu? Para mim poder gravar legal. Mas eu quero ler teu livro. Só que, independente do livro, aquilo que você já tem ensinado, que você tem colocado aí no IGTV da sua página, que você tem os áudios também para baixar, que eu já baixei os áudios lá para a gente ouvindo e tal, aprendendo sobre a oração. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa palavra que Deus te deu, como ela começou a brotar, como Deus começou a falar com você sobre isso, né? E qual é a aplicação disso dentro de tudo aquilo que Deus está falando nesses últimos dias, para os últimos dias. Você pode ficar à vontade, tá? Falar o tempo que for necessário. ok. Pode ficar livre. É que para mim,
eu lido com a questão de discipulado faz tempo. Uhum. E a minha caminhada cristã passa pela Igreja Católica, onde eu nasci, tá? Uhum. Fui criado católico, fui coroinha, tenho uma experiência com a Igreja Católica no sentido do temor de Deus, mas também uma certa religiosidade. Ou Uhum. seja, faz um favor para mim, desliga o... Você precisa dos comentários? Não, vou desligar. Vou Isso, desligar. Eu ia desligar, acabei, tá bom, sem acabei problema, esquecendo. Aí, já tá desligado. tá bom. Então, uma das coisas que acontece é que naquela época, eu tinha 16 anos, eu comecei a ouvir pessoas de uma igreja metodista, por convite de alguns amigos, numa atividade semanal que eles Uhum. faziam com pessoas do colégio. Fui ouvindo o evangelho ao longo de 3 meses sobre o relacionamento pessoal com Jesus. Falavam sobre pecado, então pecado não era uma novidade para mim, mas eu sabia que para mim eu pecava durante a semana, confessava no Uhum. sábado, evitava sair sábado à noite para eu tomar a comunhão na missa no domingo, tá? Entendi. Especialmente nos meus dias de coroinha, né? Uhum. E aí, finalmente, depois de uns 3 meses, o pastor de jovens fez um convite. E ele nunca pregou sobre igreja. Ele pregou sobre Jesus. Jesus, a pessoa de Jesus, focando a pessoa de Jesus. E eu confesso que pela pregação dele eu fiquei... Hoje eu entendo que o Espírito Santo estava sobre ele nessa pregação. E o Espírito Santo estava me atraindo a Jesus. Me entreguei uma quinta-feira de manhã. E a partir daí eu fico na Igreja Católica há alguns anos, acabo saindo, sou chamado para o ministério, deixo uma vocação futura olhando para a medicina, deixo Uhum. isso, vou para a questão de me preparar como ministro. Na faculdade, apresentado a questão de missões como opção ministerial, orei a respeito, Deus abriu as portas, tá? Foquei todo o meu estudo no seminário, bacharel e mestrado, voltava-se para a questão de discipulado. Uhum. Eu sempre entendi que nós somos predestinados a sermos conformes à sua imagem e semelhança. Romanos 8, 29. Então eu sempre queria ser como Jesus nesse sentido. Eu sabia que eu não seria divino, mas eu sempre Uhum. criei que o Espírito Santo podia fazer algo em mim, a sua obra em mim, para me tornar Sim. semelhante à pessoa de Jesus. E eu sou primogênito, eu não tinha irmão mais velho, eu tinha meu pai. Então, meu pai tinha muitas coisas que eu admirava e sempre queria ser como ele, né? Sim, claro. Então, isso se tornou para mim a base de discipulado, ao ponto que eu falo assim, às vezes eu acho que eu devo escrever um livro sobre discipulado, e aí pessoas como você vão ler. Não uma ficção que vão... Sim. Ah, Não, mas mas muito bom. eu tô brincando. É, Não, mas se escrever, com certeza nós vamos ler também. sim. Mas eu falo uma coisa há muitos anos, discipulado acontece sem querer. Tá? Você citou agora há pouco a natureza do discipulado. Você disse que pessoas falavam para você que você me copiava. Uhum. Essa é a essência do discipulado. Está no discípulo, não está no discipulador. No discipulador, ele assume a responsabilidade de se tornar um ponto de referência. Agora, o discípulo decide se ele vai ser discípulo. Sim.
Paulo diz, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele falou da essência do discipulado. Meu Deus. Eu assumo que eu estou querendo ser como Cristo. Você pode me pegar como ponto de referência. O que ouviu, viu, aprendeste de mim, isso façais, e o Deus da paz será convosco. Amém. Olha como Paulo assume responsabilidade. Eu sou o ponto de referência. Se você me seguir, eu estou indo na direção de Jesus. Eu quero ser como ele. Se você seguir os meus passos, o Deus que está me abençoando vai abençoar você. Mas ele não força a barra com ninguém. Sim. Tá? Inclusive, tem alguns que se dizem dele e ele denuncia, não, eles não são. Pois é. Para aquele que queria ser como ele, como Timóteo, ele escreve como pai, mas ele não impõe isso. Então, é muito interessante isso. Isso, para mim, é a base da minha vida cristã. Eu quero ser como Jesus. Eu quero ser semelhante a Cristo. Eu entendo que toda a obra de Jesus tem esse alvo. O alvo dele, o fim, pensando na palavra fim como destino final. Destino final não é o nosso perdão. É necessário o perdão para que sejamos semelhantes a ele. O fim dele não é a cura, não é a libertação. É necessário cura, libertação, quebra de maldição, para que nos tornemos como ele. Mas para nos tornarmos como ele, é necessário que o mesmo Espírito que habitava nele habite em nós. Portanto, era necessário a cruz. Mas o destino final de Jesus não foi a cruz. Fosse a cruz, ele não teria que ressuscitar. Ele ressuscitou e ascendeu ao Pai para ser o nosso intercessor até os dias de hoje. E é isso que eu tento colocar no Cordeiro. Tá? É uma das coisas. O que, para mim, na questão, por exemplo, de ser como Jesus, se ele é o mestre, Deus me pegou nos anos 92, 93, e ele mostrou para mim, Mike, você é um mestre de discipulado, né? Sim. Ele falou, mas... Ele me levou a Mateus 10. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, pregai o evangelho do reino, tá? Purificai os leprosos. Ele falou, Mike, esses são ordens ou são sugestões? Ordens. Meu Deus. Ele é mestre ou não? É. E você faz essas coisas ou não? Eu prego. Mas manifestava um demônio, Meu Deus. ficar orando pela cura até acontecer. E mesmo hoje eu estou numa luta, eu não vou ser falso aqui, estou numa luta com essa questão de cura. Porque eu fico com o endemoniado até ele ficar liberto. Pode ser horas. Mas eu faço uma oração de 2, 3 minutos com o enfermo, e se nada mudar, eu estou numa... Eu hoje estou dizendo, as ordens são iguais. E cumpro essa, tá? Então agora eu estou no momento que eu não vou orar se eu não vou tratar com a mesma seriedade aqui. Por quê? Porque a ordem vem do mesmo mestre. Sim. E eu sou discípulo. Que discípulo sou eu se eu não cumpro a ordem do meu mestre? E o meu mestre não é um carrasco. Ele tá dando ordens que ele deu autoridade para cumprir.
E não, se ele não desse a autoridade, e isso tudo que eu estou falando aqui dentro de mim está. Eu espero que você e nos nossos ouvintes também, porque se alguém que se diz discípulo de Jesus, mas não faz o que ele manda, que discípulos somos nós? É verdade. E é nisso, olhando tudo isso, Deus me corrigindo em tudo isso, que eu chego porque diz, pregai, arrependei-vos. Aí eu tenho um método de estudo bíblico que chama método indutivo. Então você deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Ou seja, eu estou fazendo um estudo sobre pregai, arrependei-vos. Tá bom? Eu vou olhar na Bíblia tudo que diz sobre arrependimento, para formar o meu conceito de arrependimento. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Esse método é o MIEB, é isso? Exatamente. Quem falou dele para mim foi o Gil, né? O Gil Exato. falou que eu gasto a cabeça fazendo MIEB, que não sei o quê. Tava ensinando. Falei, ensina eu. Eu Só que tinha que ir ensinei. lá e eu não consegui, mas ele falou do MIEB. Não, eu vou começar. Agora que aconteceu tudo isso, está sendo estabelecido agora para mim uma plataforma na internet, tá? As pessoas estão me buscando para conversar. Antes, eu diria de 2011 até agora, não houve essa busca, tá? Várias coisas aconteceram, mas agora chegou o momento que começaram a se cumprir, como você citou, palavras que eu falei em 1995, 6, 9, 2000. E aí todo mundo lembra e quer falar. Só que agora se cria a necessidade de ensinar, não apenas falar. Agora tem que reensinar tudo. Tá? E eu estou fazendo isso. Então, MIEB vai fazer parte. Ou seja, provavelmente eu vou começar a oferecer um curso diário de 20 a 30 minutos por dia. Ou seja, a leitura bíblica que você faz, você vai fazer comigo durante meses. E naturalmente a gente vai aplicando esse método, ao ponto que depois de uns 3, 4 meses, você já segue adiante. Legal. E é o que o Gil fez. Você comentou na live com ele sobre a escola, né? Do Caminho do Rio, né? Sim. Que eu já tô falando aqui que eu já vou estar nessa turma. Ótimo. Eu não consegui fazer lá no CBA na época, mas que agora eu quero fazer, eu, minha esposa, quero que a gente faz. Que bom, que bom. E vai ser muito, muito legal, a gente quer aprender também. Tá. Então, é nesse sentido de discipulado, tá? E vendo as ordens e tal, que eu vi arrependei-vos. Então, qual que é a mensagem? A mensagem que ele está se referindo é pregar e arrependei-vos, pois é chegado o reino. Então, eu vi tudo sobre arrependimento, e aí eu voltei, não, então, o que a Bíblia fala sobre reino? Vamos gerar um conceito de reino, porque até então eu tinha um conceito de denominação, de igreja evangélica, igreja católica, igreja ortodoxa, mas reino. E poucos estavam falando sobre isso. Tá? Alguns antigos. Então eu fui fazer estudo por mim. E isso me deu tudo que eu tenho pregado desde então. Tá? Deus me colocou numa caverna, fui estudando. E o Evangelho de Mateus é o evangelho que os nossos professores chamavam Evangelho do Reino, de tantas vezes que se usa a palavra reino. Tá? Então, no método indutivo de estudo bíblico, você vai pegar e você vai enumerar o número de vezes Mateus fala de reino. Tá? E você vai fazer um círculozinho. Tá? E aí, nisso, além disso, você vai começar a notar as menções do reino em relação às parábolas do reino.
que ele fala mais que qualquer outro. E Mateus cita mais versículos das Escrituras, as profecias, que mais que qualquer outro. Então, Mateus tem um propósito de apresentar Jesus, o Messias, que vai estabelecer o seu reino, que antecipa as manifestações do seu reino, tá? Do seu ministério. Faz discípulos que vão pregar e levar a proposta desse reino. O Sermão do Monte é a proposta do Messias, que ele prega de cidade em cidade, não apenas no monte. Tá? É o sermão básico do seu ministério itinerante. Isso tudo você extrai com o estudo indutivo. Tá? É que você não lê como jornal. Você lê uma vez e você aguarda as notícias de amanhã. Tá? Você vai fuçando. Eu chamo isso CSI da Bíblia. Muito bom. Agora, Mateus 6 fica no Sermão do Monte, onde ele ensina sobre oração. Então, cheguei no Mateus 6, comecei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu... E caiu. É como se Jesus sentasse do meu lado e disse, reino. E o que você fez com essa oração? Porque num instante caiu em mim, se eu estou estudando o reino, então essa oração é a mais importante de toda a Bíblia. Meu Deus. Porque é dele, porque nele ensina que a gente precisa pedir, tá? Aí Deus me fez 3 perguntas. Mãe, você acha que Jesus teria ensinado a orar, não fosse necessário orar para que viesse o reino? É opcional? Ou ele vai fazer sem você orar? E óbvio é não. Segundo, você acha que ele vai ensinar a fazer uma oração que o Pai já não está inclinado para ouvir e atender? E vai te enganar, vai te dar uma coisa religiosa? Depois do que ele acaba de falar, não seja como hipócrita, nem como gentios que pelo seu muito falar. Não, obviamente não. Aí eu sou mestrado em teologia, né? Aí já como diretor naquela época, diretor de seminário, professor de seminário. E ele fala, mãe, me diz uma coisa, com tudo isso que você tem, toda essa experiência e tudo, você acha que você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Acabou com minha religiosidade, tá? Com toda a soberba teológica que eu tinha. E eu debrucei sobre a escrivaninha, eu comecei a chorar. E me arrepender. E pedir perdão pelo desprezo. Eu tinha feito um voto quando eu era jovem, que eu não ia mais fazer, de tanto fazer oração, que a gente chama reza no Brasil, né? Oração decorada, que você faz no automático, sem fé, sem entendimento, que eu falei, eu só vou fazer orações espontâneas. E com isso, a de Jesus foi. Tá? E eu fazia de vez em quando em liturgias. Mas nisso o Senhor começou a tratar comigo, que é isso que aconteceu com a igreja. Naquela época da minha conversão, a igreja evangélica ainda, a metodista, presbiteriana, batista, anglicana, episcopal, essas mais tradicionais, eles faziam na liturgia a oração do Pai Nosso, bem como em todas as missas católicas. Tá? Mas tinha as comunidades que já estavam deixando. Agora, você chega dos anos 90, sumiu. 2000, some até das históricas. E os únicos que fazem são os católicos na missa, que, pela minha experiência, tá? Eu acho possível, a grande maioria
fazer no automático, sem fé, sem entendimento. Tá? Sim. Uhum. Segunda coisa, aí só guardava renascer em Cristo, bola de neve, como grito de guerra no final do culto. Mas, na minha experiência, tendo ensinado, especialmente no bola, o entendimento que se recebe torna a experiência da oração em outra coisa. E nunca mais é grito de guerra. Sim. É intercessão, como Jesus ensinou. Amém. Tá? E é isso que o Senhor me deu, uma missão. Eu digo que Jesus começou isso, essa convocação, mas eu faço parte dessa geração, participando dessa missão. Amém. A convocação vem de Jesus, portanto, vós orareis assim. E nisso eu observo uma coisa, tá? Todo mundo falava no passado, é uma oração modelo, Uhum. como se fosse opcional. Sim, verdade. Eu mesmo já ouvi isso. E não é isso que Jesus fala. Ele fala, portanto, vós orareis assim. É enfático. Sim. E se ele não dissesse assim, eu não ia dizer, então é desse jeito que a gente precisa orar. Para mim, a abertura que eu dou é deixar as frases serem parâmetros. Uhum. Tá? Ou seja, se aquilo que eu vou orar cai dentro do que a Bíblia ensina sobre, e aí por isso eu tenho 20 horas de ensino sobre isso, tá? Tantos vídeos que são curtinhos, eu tenho um curso em áudio de 14 horas sobre isso. Logo vou subir mais um curso em vídeo sobre isso. Na escola foi 24 horas. Tá? Meu Por quê? Deus. Porque eu vejo o evangelho nisso. Então, Uhum. eu posso pregar sobre, eu posso pegar isso e olhar de vários ângulos. Mas o primeiro, e é isso que deu o livro, tá? Uhum. O primeiro foi o sacerdócio de todos os santos. Jesus está ensinando isso para um povo que Deus separou como povo sacerdotal, reino de sacerdotes. E Jesus é o sumo sacerdote da nova ordem, que essa ordem profetiza. A ordem levítica, a ordem de Israel, a ordem sacerdotal de Israel, é do cordeiro animal, da Uhum. Páscoa. Tá? Sim. Mas isso tudo é uma sombra profética do real que é quem? Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau. Eis o título. Cordeiro e a sua ordem sacerdotal. Tá? Todos nós, como discípulos de Jesus, somos sacerdotes. Então, Deus me deu, eu não vou falar tudo, mas eu vou dar o geral do livro. Dá um spoiler, né? Do Tá, livro. isso. Então, eu estava pensando, eu posso escrever um livro didático ou um livro, uma narrativa, um romance, que na vida de uma pessoa descreve tudo. Então, eu sou uma pessoa que teme a Deus. Tá? Timóteo, o nome Timóteo quer dizer quem teme a Deus. Entendi. Também quem honra a Deus. Tá? Timo vem da palavra timau, em Uhum. grego, tá? O verbo. E tel, que é de teologia, tá? Deus, estudo de Deus. Uhum. Tá? Então, nisso, Deus me deu eu vou dizer, não é inspiração bíblica, mas não deixa de ser uma inspiração de explicar tudo isso através da vida de um jovem chamado Timóteo.
quem teme a Deus. Uau. E é semelhante ao Lucas, que Uhum. escreve para Teófilo, quem ama Deus. Meu Deus. Muito bom. Muito legal, cara. E aí eu pego e eu faço um encontro de Timóteo com Cordeiro. Né? Jesus é conhecido como Cordeiro. Uhum. É um ancião. Né? É... E aí ele tem encontros com o próprio Cordeiro e com as personagens bíblicas. Às vezes é coisa de volto para o futuro, volto para o passado vem para o futuro. Tá? Uau. Então ele tem um encontro, por exemplo, com quem que era? Em sonho ele tem um encontro com Mateus, né, no Sermão do Monte. E Mateus vai, enquanto Jesus está pregando ali, o Mateus fica do lado de Jesus, de Timóteo, e tudo que Uhum. Jesus vai falar, o Mateus já fala no ouvido do Timóteo. E ele olha assim e fala: como é que você sabe, cara? Aí o Mateus explica: eu sou discípulo dele, eu já ouvi ele falar muitas vezes. E ele fala isso todas as vezes que ele vai para uma cidade. E aí nisso nós aprendemos que Jesus tem um ministério itinerante. É uma ficção, mas eu estou ensinando uma Sim. verdade. Sim, sim, claro. Tá? Então o livro é assim, até Olha, chegar no é final uma que espécie de crônicas de Nárnia, né? Vamos sim, dizer assim. ah, É uma alegoria daquilo que você está tentando passar, né? sim. Mas eu, Para quem. ao invés de fazer personagens fictícias, tá? Uhum. Como ele, eu uso as próprias personagens bíblicas, tá? Uau, legal, mano. Encontrando com... E isso, na verdade, como é que eu ouso fazer uma coisa dessa? Porque é isso que a gente faz quando vai ler a Bíblia. Pois é, verdade. A gente está lendo testemunho desse, testemunho daquele, testemunho desse. A questão é que a gente deixa de vivificar esse encontro que nós temos com a palavra que nós estamos lendo. Mas faz estudo indutivo da Bíblia comigo e você vai aprender a fazer isso. Quero fazer, quero fazer. Pretendo fazer de verdade. Quero Ah, muito, quero aprender. Inclusive, hoje, assim, falando ainda sobre a oração do Cordeiro, existe um grande chega a ser um preconceito. é, Porque o que, que a gente aprende? Olha, lá na Igreja Católica, porque se usa sempre essa mesma conversa. Lá na Igreja Católica, eles praticam rezas. Então, o Pai Nosso, ele é uma reza, porque é uma palavra. E assim, é muito trágico sim, que as pessoas não percebem exatamente isso que você falou. É, orareis assim, quer dizer, Jesus já está falando tudo, mas não sei se porque a gente quer ser melhor, eu não sei se porque existe uma. Não sei, talvez eu esteja errado, mas às vezes a gente quer ser melhor que os outros, não sei, e acaba criando isso daí. Ah, porque a gente não pode ficar rezando. E eles acabam usando o mesmo texto que Jesus falou sobre você não orar repetidamente e tal. E eles usam tudo isso para falar, né, do Pai Nosso. mas Isso Jesus não. não falou, aí que tá. Tá? Sim, sim. Primeiro eu vou dizer para todo mundo que está ouvindo, vai no Uhum. meu Instagram TV, para os primeiros vídeos, e você vai ver minha explicação sobre isso. Legal. Chama-se A Barreira, Uhum. tá? Está intitulado A Barreira. E o que acontece? Nós lembramos dessa palavra de Jesus como você acabou de lembrar. Que Sim. Jesus falou para não repetir. Não. É porque foi assim que eu aprendi, Eu você sei, eu entendeu? sei, eu Hoje eu, sei. não- hoje eu não acredito mais assim. Eu Mas sei, tem mas tem anos que eu mais ouvi isso. 43 pessoas ouvindo a gente. Eu sei você, mas eu quero falar para eles. Claro, Eu claro, sei que, claro. se, que você já me ouviu falar sobre isso. Bastante. Tá? Eu sei que não é você. É que quando nós lembramos,
nós pensamos que Jesus falou para não repetir. Ele não disse isso. Ele disse para não repetir em vão. Ou seja, no automático, sem fé, sem entendimento. Porque a gente, você faz, eu faço. Todo dia eu agradeço a comida. E a minha oração é basicamente a mesma. 3 vezes ao dia. No mínimo. Então, é repetir. Aí eu pergunto, é sincero? É em vão? É válido ou não é? Não, é válido. Ué, mas é uma repetição. O que torna isso válido? Que é com fé e é com entendimento. Então, qual é o nosso problema em relação à oração de Jesus? Não temos fé, porque temos preconceito. É litúrgico e é denominacional. Então, tem que quebrar essa barreira. Descobrindo que é a oração que Jesus, a única que ele ensinou, tá? Que ele não iria ensinar a orar, não fosse necessário, que ele não vai ensinar uma oração balela, e não tem oração melhor do que o chefe intercessor, o intercessor mor, o doutor intercessor, que está à direita do Pai agora intercedendo por nós. Então, para mim, eu sei que algumas pessoas iriam discutir comigo. Essa oração é o auge de oração bíblica, de intercessão bíblica, tá? Então, eu vou pegar outras intercessões que pessoas descobriram a oração de Jabez e tal. Desculpa, mas a oração de Jabez foi a hora de Jabez. Eu estou vivendo o sacerdócio de Cristo. Se o Espírito Santo falar comigo, vai lá e veja isso, porque isso fazia parte da vontade de Deus para Jabez. Eu quero que você ore igual, então está valendo. Mas tem muita gente que fez essa oração de Jabez e não aconteceu nada. Por quê? Aí que está o meu problema com a maneira que a gente lida com essas questões. Nós queremos que isso se torne a bola da vez, a fim de que você vai perceber que na verdade, alguém quer o meu livro de graça, eu vou dar de graça. Eu não estou interessado em me tornar nem rico, né? Em ganhar dinheiro com isso. Eu estou mais interessado em mobilizar. É a missão de Jesus. Por quê? Porque a manifestação depende de fazer ou não essa oração. Quem fazer? Todos. O que aconteceu nos anos 80 e 90? Gerou-se equipes de elite. Os intercessores da igreja. Mas o ensino bíblico não tem isso. Jesus não dividiu seus discípulos em intercessores, adoradores, os libertadores, os ministros de cura, os evangelistas. Todo mundo era polivalente. É verdade. E a igreja primitiva, polivalência. Você pode ser apóstolo, mas você expulsa demônio. Você pode ser profeta, você é um adorador. Pastor, você adora. Não importa a essência de Cristo que está em você em relação aos 5, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você é polivalente naquilo que Jesus ordenou a fazer. Então, eu sei que todo mundo é adorador. Todo mundo é intercessor. E eu não ensino outra coisa. A diferença é quem faz, quem não faz. Quem desenvolve, quem não desenvolve. Então, para mim, a oração de Jesus, que eu chamo intercessão do Messias, eu não chamo mais de Pai Nosso porque relembra todo aquele preconceito. Tá? E levanta logo a barreira. Intercessão do Messias. Que intercessão do Messias? Pai Nosso. Justamente, eu quero apontar isso. Você tem barreira.
Aí quando eu faço as 3 perguntas, especialmente a última, você consegue fazer uma oração melhor do que a do Messias? Não. Todo mundo cai nessa. Não, tá, quem vai falar, né? É porrada. E é verdade, Mike, você ensina isso mesmo, porque eu lembro todo começo de seminário, a perguntinha: quantos aqui são adoradores? Quantos aqui são intercessores? Quantos aqui são sacerdotes? A primeira vez eu caí, né? Depois não caí mais. Mas, assim, mas é engraçado, o pessoal. E aí depois vinha o ensino, né? Dentro Sim, daquilo que sim. vocês estavam falando, era bem legal. Assim, então, Porque a gente. é E olha, verdade. olha, querido, Deus está falando isso agora. O grito do Espírito Santo, nesse momento que ele mandou todo mundo para suas casas, é o sacerdócio de todos os santos. É a nossa filiação e o sacerdócio de todos os santos. Pela primeira, por exemplo, o que a gente nunca ligou, tá? E você sabe que eu estou pregando o sacerdócio de todos os santos desde que você me ouve, que é 2004, mas eu comecei a pregar isso em 2005, 1995. Bater, mas bater, tá? Todo lugar. Pastores ficavam com raiva de mim. Mas tudo bem, é bíblico. Não vou mudar. Pois é. E nisso, em Israel, a Páscoa foi celebrada em casas, não em sinagogas. Então, o que é o sacerdócio mais importante? Dentro de casa. Do casal em Dentro de casa. casa, sua família. Exatamente. Ou seja, o pai é sacerdote. Tem momento em que o sumo sacerdote, um dia por ano, o sumo sacerdote representa toda a nação. Tá? Um dia por ano, Yom Kippur. Sim. Ele entra no Santo dos Santos um dia por semana, para funcionar assim. Mas, além disso, é focado o sacerdócio do lar. Tá? É lá que a lei do Senhor deve ser inculcado. Não na sinagoga. A sinagoga existe para ensinar os pais, para que eles ensinem os filhos. Tá? Meu Deus. E Deus está gritando isso conosco agora. Tá? E os pais entraram em crise agora, por quê? Porque eles alugaram seus filhos para a escola, para a igreja, para a creche, e aí, de repente, estão em casa com os filhos. E o que eu faço? Verdade, verdade. Que tal ser pai? Que tal ser mãe? Meu Deus. É verdade. Tem gente que tá quase subindo as paredes, né? Porque tem que cuidar dos filhos, tem que ensinar, né? Tem que Olha o passar. que isso denuncia, querido. Verdade. Olha a denúncia disso aí. Você, com vontade, gerou essa criatura e você acha ruim ter que cuidar, sabendo que ia ser assim. Pois é. Ai, é por isso que eu acho que tem muita misericórdia e bondade do Senhor nesse momento para Com nós. certeza, viu, Mike? Foi Com por causa certeza. de uma coisa, mas Deus está com seus olhos em muitas outras coisas, para o nosso bem, para a nossa restauração. Meu Deus. Isso é forte, né? Muito forte isso daí. Tem muito meme na internet. Você já deve ter visto. Depois da quarentena. Aí os filhos virando, os pais fazendo festa, comemorando, né? Eu acho que realmente é isso aí, denuncia mesmo, né? A É, pessoa não, a gente quer ter o prazer sem a responsabilidade. isso. E aí não dá certo, não. Uhum. Não é. Nem condiz com aquilo que a gente julga crer, né? A gente tem Uhum. que agir em conforme, né? Mas, Mike, já está quase dando uma hora da live. Eu sei que você tem alguns outros compromissos, sempre está fazendo live com outras pessoas. Obrigado. Eu queria que você pudesse deixar mais que você já disse aí, tanta coisa preciosa, mas se você puder deixar uma palavra a mais para quem está assistindo, Ok. até inclusive depois, não sei se tem algum problema por você, eu vou colocar essa live no nosso YouTube, do meu livro Não, favorito beleza. também.
né? Colocar lá para que outras pessoas possam acompanhar, né? Quem sabe no futuro, se você puder, quiser, a gente pode fazer uma outra live falando sobre, continuando esse assunto, né? Porque 1 hora é Sim. muito pouco, né? Não, Basta me a gente ver disponho. Me o disponho. tanto de ensino que você tem sobre isso, a gente já vê que realmente 1 hora, né? Não Inclusive, dá. o meu desejo, o meu plano em relação a isso, esse livro saiu em 2014, tá? Uhum. A minha intenção foi de dar continuidade, porque seria o primeiro de uma série de 7. Depois eu vou agora passar para as frases do Sim. livro. Aham. Primeiro foi para estabelecer, tem que nascer de novo, e uma vez que Uhum. você nasce de novo, como filho, você é constituído sacerdote na família de Deus. Porque a Uhum. família de Deus é uma família sacerdotal. Tá? Uau. Então, depois é para pegar, eu vou te falar já os outros títulos, tá? Uhum. Meu pai é teu pai, Pai Nosso. É, exaltado e elevado acima de todo nome, santificado seja o teu nome, tá? Maná, a prática da santidade, não, desculpa, a santidade prática pela prática da santidade, Uhum. tá? E a subversão das trevas, tá? Que é Uau. livra-nos do mal. Então, alguns livros, eu vou seguir o mesmo alegoria com Sim. Timóteo, talvez introduzir mais algumas pessoas e tal, mas seu encontro com personagens bíblicas para pegar a história bíblica, aí aquilo que é meu ensino, tá? Uhum. A própria personagem passa. Uau. Que legal. Que legal, mano. Que legal mesmo. Então, quero encorajar os nossos ouvintes. Eu tenho esse livro, eu vou passar, posso passar o link para você do Hotmart? Tá? Claro. Isso é Claro. o digital. Hoje, para você comprar o livro em espécie, só tem numa livraria em Piracicaba, No aquele onde Sazar, nós. né? No Sazar. E quando eu voltar para o Brasil, vai ter em outros lugares, né? Uhum. Mas eu tenho uma inclinação para vender o livro digital. Eu sei que o Sim. pessoal ainda gosta, mas isso está caindo, está sendo um investimento, e para poder fazer isso é difícil. A compra de um livro digital é assim. Eu tenho um Uhum. tablet onde eu só compro o livro e todos os meus livros estão nesse tablet. Tá? Então, eu já assimilei a cultura de ler digital. Eu particularmente, eu tenho um sério problema, né? Eu tenho alguns livros digital também, mas, ó, eu vou te mostrar, ó. Ah, Isso daqui, ali, ó, você tá vendo que tá, ó, sim, eu tenho, ó o tanto de coisa aqui. Ainda tem mais coisas também atrapalhada aqui, meu Deus. mas eu não tenho espaço mais, né? É. Eu não tenho mais espaço nenhum para Uhum. pôr livro. Mas mesmo assim, eu não consegui me adequar tão bem aos livros digitais. Porém, é uma ferramenta fantástica, porque você pode ler em qualquer lugar, né? Você vai levar o livro, às vezes não dá, você vai fazer uma viagem, alguma coisa, então você leva, né? Então acho que é muito bom. Inclusive, vou até pedir para você também, tem um link que a gente acessava ele para baixar aquela série de áudios, né? Sim, Ah, se também você puder me passar, claro que eu porque posso. aí eu disponibilizo isso também no Sim, status, o pessoal tá, tá bom, né, tá bom. tá recebendo, tá ouvindo, assimilando, E eu isso é vou, demais. para isso, eu vou te passar dois links. Tá Um bom, link é para aqueles que gostariam de contribuir, tá? tá legal. Ou seja, é um link para a pessoa poder contribuir uma quantia, tá? Uhum, Para ajudar a gente com toda essa missão. O outro, sim, aquele que não tem, gostaria de ter grátis, é o mesmo produto, vai poder baixar da mesma forma, tá? Mas eu quero oferecer para aquele que gostaria de ajudar e aquele que sim, prefere não, tá? tá Ou legal, não tá pode. ótimo, Mike. Tá bom. Maravilha. Aí você me passa também o link
É do Hotmart que você Isso. falou? Mas me Agora, passa. eu quero passar para mensagem final. O Uhum. mundo mudou, queridos. Tá? O mundo mudou depois de 11 de setembro de 2001. Muitos de vocês talvez não tivessem com idade suficiente, talvez nem tivessem nascido para você entender o que eu estou falando. Mas eu preciso só dizer, antes de 2001, não tinha pontos de segurança como nós temos hoje nos aeroportos do mundo inteiro. E o ocorrido só aconteceu nos Estados Unidos, em 3 cidades. Agora o que está acontecendo é uma ordem que está acontecendo em mais de 180 países do mundo, em todas as regiões dos países. Meu Deus. Cidades em países do mundo inteiro, cidades que não tinha nenhum caso, tá? Entrou em quarentena. Isso me chama atenção, tá? Minha esperança está em Cristo. Eu estou olhando para Jesus, porque eu estou vendo pela primeira vez na minha vida uma ordem mundial sendo cumprida. Uhum. E isso é coisa do sinal dos tempos. Com Tá? certeza. Isso aponta para os últimos dos últimos dias. Tá? Não estou dizendo quantos anos nos restam, não estou dizendo a data quando Jesus volta, mas Uhum. que esse momento é o marcador, para mim é o marcador. Tá? Como foi 2001. Tá? O último evento, tá? Para a gente entender que tinha acontecido mundial antes de 2001, foi 1940, 45, a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. Então, houve um espaço de 55 anos, 56 anos, agora 20 anos, tá? Se a gente falar sobre as contrações, dores de parto, o que acontece? Começa 10 minutos, 9 minutos, 8 minutos, e chega às últimas. Eu estou apenas observando, tá? Encurtou o tempo. Primeiro foi 55 anos. Agora foi 19 anos, Uhum. tá? Então, eu quero muito que os nossos ouvintes voltem à intimidade com o Senhor. Tinha uma prática nossa quando eu me converti. Chamava-se, para nós, hora devocional. Tempo a sós com Deus. Na Bíblia nós vamos ver a expressão lugar secreto. Mateus 6,6. Tá? Pode dar o nome que você quiser. Mas esse momento você não vai viver nas redes sociais. Vai para o seu quarto e fechada a porta. Teu pai, que vem em secreto, vai te encontrar. Pega a Bíblia. É para isso que eu quero te ensinar como ler a Bíblia, porque muitos reclamam. Não, foi uma outra turma que não fosse a turma do Gil. Teve um filho de pastor que Uhum. odiava ler a Bíblia. Meu Ele chegou Deus. falando. Tá? Mas em 2 semanas, ele estava lendo 2, 3 horas sem ver a hora passar. Porque uma vez que ele aprendeu, tá? Ele foi para a escola para aprender. Então isso não é culpa do pai dele, não. Tá? Às vezes o filho chega numa hora que ele não quer aprender com o pai. Pois é, é verdade. Então ele é fadado a aprender com o outro.
porque temos que aprender. E aí, esse menino até hoje, ele fala, para minha surpresa, no final, pedimos uma avaliação e perguntamos qual era a matéria mais importante para vocês. Tá? Aí ele falou, Mieb, sem dúvida. Tá? Mieb mudou tudo para mim. Então, eu quero te dar apenas as ferramentas para você poder aprender a ler a Bíblia sozinho. A palavra faz parte do nosso alimento espiritual. Tá? Eu criei os meus filhos para não precisarem de mim. Hoje meu filho, já há muito tempo, se alimenta sozinho, tá? No natural. Mas parece que a gente não ensina isso no espiritual. E é a hora da gente ensinar. Eu quero, e a minha escola, para quem vai saber, vai se interessar depois, visa tornar você uma pessoa madura em Cristo, onde você não precisa de mim. Tá? A gente vai viver como no natural a gente gera filhos para viverem a sua autonomia, tá? Numa outra casa, gerando seu próprio sustento, gerando seus próprios filhos, ensinando seus próprios filhos. Essa é a alegria do vô. Ele não tem que ensinar o neto. Ele pode mimar o neto. Aí é o pai que tem que educar o filho. Pois é. Dizem que o vô é só para estragar, né? É lógico que essa é brincadeira, mas... Mas eu acho que esse é um conceito que Deus está pedindo para nós na igreja. O discipulado é para isso. E o discipulado hoje se tornou coach. Tá? E perdeu-se discipulado. Então, com isso, não estamos mais visando o desenvolvimento e a maturidade em Cristo, visando que Cristo, o próprio Cristo, é a definição da nossa maturidade. De repente, nós temos o motivo pelo qual eu foquei na questão do discipulado é porque na minha juventude, pessoas estavam definindo maturidade em Cristo fora da pessoa de Cristo. Não tem como. Impossível, né, mãe? Não. É impossível desvencilhar, né, Cristo. E gostaria de pedir uma última coisa para você. Pede. Se você pudesse orar. Claro. Por nós, por todos que estão ouvindo, né? Beleza. Para aqueles que vão assistir essa live. Isso. Tenho certeza que é um conteúdo muito bom. Acho que a gente tem que divulgar mesmo, para que mais pessoas possam receber isso. Eu gostaria de fazer esse pedido para você. Amém. E nisso você pode abrir os comentários agora, tá? Pai, nós queremos agradecer a Ti esses momentos juntos. Sim, Deus. E queremos Te reconhecer, Senhor, como nosso Pai. E Jesus, obrigado porque o Senhor tem sido o caminho, verdade, a vida. E por causa de Ti a gente chega ao Pai. Amém. Senhor, santificado seja o Teu nome. Nós te pedimos, conforme o ensino da palavra, que a obra do Teu Espírito seja cumprido, seja levado a cabo em nossas vidas, gerando a vida e o ministério de Jesus. Que seja feita essa vontade em nossas vidas. Senhor, eu senti, ao ser solicitado orar, tem pessoas, Senhor, que precisam de cura. A palavra do Senhor é ser curado. Para provar que o Senhor cura, que Ele levou sobre si a nossa enfermidade e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele curava. Então digo em nome de Jesus, ser curado. Qualquer a enfermidade, ser curado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém. Livra-nos, Senhor. Eu encomendo, Senhor, cada um a direção e condução, orientação do Espírito Santo. Amém. Sê para nós, Espírito Santo, como Jesus foi com os discípulos, como o Senhor foi para a igreja primitiva e aquele conselho apostólico no início da igreja. Seja o nosso guia e conduza-nos nesse momento que estamos vivendo, na paz, na justiça e na alegria. Sim, Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. 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 Amém, Mike. Deixa eu só teve umas perguntas enquanto você orava. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ele perguntou aqui, o Mike vai fazer uma escola? Vai fazer uma escola. Né? Vai fazer. Entrei mais tarde. Qual é essa escola que o Mike falou? Qual que é, Mike? Chama Caminho do Rio. E eu pego e dou um ensinamento bíblico sobre o novo nascimento para a gente entender o porquê, como que acontece. E aí, porque o nosso nascimento precisa passar por uma gestação. E a gente não percebe que o Espírito Santo, que a implicação de Jesus falar tem que nascer de novo, é que a gente precisa reconhecer a obra do Espírito Santo em nossas vidas, onde ele nos concede. O poder do Espírito Santo veio sobre Maria para conceber Jesus. Amém. O poder do Espírito Santo começa a agir em nós para gerar um interesse pela pessoa de Jesus. Até que, paralelamente, nós nasçamos em Cristo. Nós nascemos de novo. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. E eu tenho alunos que falaram assim, ó, na verdade, eu acho que eu nasci de novo na escola. Antes eu não tinha nascido de novo. Mas isso por quê? Porque estava fazendo parte do período de gestação. E quando a gente ensina, a gente mostra, olha só, você estava no 8º mês da gestação. E agora você nasce. Agora você precisa entender que você é recém-nascido. Então precisa de leite. Aí qual é o leite da palavra? Quais são os fundamentos? E aí você tem que desenvolver, você vai passar uma infância, uma adolescência, uma juventude, para chegar à maturidade. E a gente mostra e desenvolve tudo isso na escola. E dá as coisas básicas para a pessoa, então, poder se desenvolver. Legal, Mike. Ele perguntou onde é, na escola vai ser online, né? Esse vai ser online e eu não vou dizer que não vai ter presencial, tá? É possível que haja algumas escolas presenciais. Tá? Entendi. Mas no momento, já saindo desse período agora, e porque eu não tenho uma sede, eu não tenho um prédio. Deus já me tomou o prédio 3 anos atrás. Meu Deus. Pois é. Ô, Mike, eu queria aproveitar, eu não ia nem falar nada, mas enfim, né? Eu vou ter que falar. Há 1 ano atrás, mais ou menos, em 6 meses, esse tempo, eu tive um sonho, né? Eu não gosto de falar, porque eu não tenho o seu WhatsApp, senão com certeza eu tinha mandado. Tentei mandar pro Gil para ele te mandar. Mas eu sonhei que, de fato, o caso Davi estava começando a ministrar de novo. Eu achei muito interessante esse sonho. Porque eu não tava nem lembrando do caso. E eu sonhei, nesse sonho, estavam saindo equipes para ensinar as coisas do seminário de novo. Fazendo os seminários, né? Quando foi isso? Olha, eu acho que faz uns 6 meses atrás que eu tive esse sonho.
Eu vou colocar uns 6 meses, porque eu tentei falar com o Gil, não consegui. O Gil tá na Espanha. O Gil tá na Espanha? Eu Ou você está tentei. falando o Gil, o meu Não, Gil, ou o Gil de Piracicaba? não, o Gil de Pira. Ah, O Gil ok. de Pira. Não. Porque eu falei assim, como o Gil tem um contato com o Mike, o Gil passa para Aham, ele, né? sei. Enfim, só que eu não consegui por causa do probleminha do WhatsApp dele. Mas eu estou aproveitando a live para falar isso para você. Eu tive esse sonho, sim, há algum tempo atrás, né? Acho que é relevante até, porque agora que você vai começar a escola, eu achei bem interessante. Então, assim, sei, eu tive esse sonho. A gente tinha equipes sendo formadas para ir ministrar de novo, fazer os seminários como era antigamente, seminários do Casa, o Resgatar e outros e tal. Então, só estou passando para você, eu tive esse sonho, né? Tomara, se não foi um sonho só da minha mente, possa edificar de alguma forma, né? Porque. Vai, e eu vou até pedir para você, no DM, mandar isso Uhum, por escrito para mim, tá bom, tá bom, tá? tá, É eu, importante. tá bom. Eu vou anotar e te mando sim. Tá bom. Eu creio que é bênção, né? Amém. Então, Mike, muito obrigado De mais nada. uma vez. Amém. E estou feliz mesmo. Você que está aí na live e não segue meu livro favorito, siga aí meu livro favorito. Você que é do meu livro favorito e não segue o Mike, segue o Mike, tá? Eu vou marcar eu vou fazer os status, vou colocar os links lá para o livro, para você, o áudio também, né? Tanto aquele que quer colaborar quanto que não quer colaborar. Quando a escola Caminho do Rio sair, nós vamos divulgar aqui no meu livro favorito também. Isso. Vamos fazer a divulgação Obrigado. e tal. Então a gente vai, da forma que a gente pode, colaborar, né, Mike, para que Amém. isso seja disseminado, sim, né? Conte com a gente nisso. E é isso aí. Obrigado, Mike. Amém, Deus querido. abençoe sua Amém. vida. Um abraço em todos, um abraço na esposa, tá bom? E E para valeu você mesmo, também, viu? tá? Ah, ó, antes da gente terminar, tem um irmão aqui na live, o Marcelo. O Aham. Marcelo, ele foi comigo lá no CBA, em 2008, acho que a gente foi junto para lá. Com Aham. certeza ele desejaria te mandar um abraço. Então já estou Tá. mandando, porque eu Abraço, conheço ele, é um amigo Marcelo. meu, Eu tô né, de vendo ele muito aqui. tempo. Tá bom? Tá. Então, Mike, valeu mesmo, tá bom? Tá Deus bom. abençoe. Essa live vai ficar no IGTV, porque o Instagram não está deixando salvar no ao vivo. Mas vai ficar no IGTV, se você quiser rever, entre no IGTV ou vai lá no nosso canal. Tá bom, gente? Amém. Deus abençoe. Um abraço, Até a Mike. Um abraço próxima. a todos. Até a próxima. Até a próxima. Tá bom. Fiquem Um com Deus, abraço. gente. Um abraço. Tchau, tchau.